Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor John Leno, professor de matemática. Hoje nós iremos dar continuidade de vários conteúdos do nono ano. Na aula 1 nós trabalhamos as radicais, a definição de radicais. E na aula 2 nós iremos trabalhar as propriedades dos radicais, tá bom? Então nós vamos analisar essas propriedades dos radicais quando o radicando for positivo, né? Então essas propriedades só é válida quando o radicando for positivo. E a primeira propriedade, pessoal, é muito fácil, né? O que diz a primeira propriedade? Toda vez que o expoente for igual ao índice, isso significa o quê? Que eu posso pegar esse expoente, cancelar com o índice, a raiz vai desaparecer, só vai sobrar o meu A, que é o radicando. Então, expoente é igual ao índice, cancela a raiz com o expoente, sobra o radicando. E esse A, pessoal, tem que obedecer às regrinhas, condições e tal. O A pertence aos reais positivos, o N tem que ser sempre pertencente aos naturais, e o N tem que ser o quê? Maior que 1. Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Olha aqui, ó, é igual, ó, então eu posso cancelar. Só fica o 7. A mesma coisa acontece aqui, raiz cúbica de 10 à terceira potência, ó, posso cancelar, vai sobrar só o 10. Isso se ele for igual. Aqui também, ó, raiz quinta, ó, cancela, vai sobrar quem? X mais 3. Ok? Tranquilo? Essa é a primeira propriedade. Muito fácil, né? A segunda propriedade é quando eu tenho o índice e o expoente, onde ele pode ser divisível por um número. E esse número, ele é nada mais do que o divisor comum entre esses dois valores, tá? E esse divisor comum eu chamei de P. Lembrando que o P tem que ser diferente de zero, porque ele vai ser divisor comum de M e N, tá? Então, por exemplo, raiz sexta de 10 à quarta. 6 e 10 dividido por qual número? Por 2, professor. Então eu posso pegar esse 6 dividir por 2 e o 4 dividir por 2. É isso? 6 dividido por 2, 3. E o 4 dividido por 2 é 2. Professor, quando eu faço isso, ele vai mudar o resultado do radical? Não, não vai alterar em nada, tá? 20, o expoente aqui é 5, o índice é 20. Então eu posso dividir aqui tudo por 5. Então, dividindo aqui, ó, tudo por 5, 20 dividido por 5, 4, professor. 5 dividido por 5 é 1. Só que não precisa colocar o expoente 1, não há necessidade, tá bom? 64. Toda vez que eu tiver um número que dê para fatorar, a primeira coisa que tu vai fazer é fatorar esse carinha. 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64. Né? Você usa a fatoração de números primos. Agora sim eu posso dividir aqui tudo por 6. Então dividindo aqui tudo por 6. Professor, eu posso dividir por 2? Não. É bom um número que dê para dividir de uma única vez, tá? Então 12 dividido por 6 é 2. Não coloca. 6 dividido por 6 é 1. Também não coloca. Agora o 25 e o 10 divide por quanto? Professor, divide por 5. Exatamente. Então, dividindo aqui tudo por 5, ficou assim, ó. 25 dividido por 5 é 5. Agora, 10 dividido por 5 é 2. Tranquilo? Bem fácil, né? Vamos já continuar a terceira propriedade, beleza? A terceira propriedade é quando você tem uma raiz dentro da outra, né? Tem a raiz de n multiplicado com a raiz enésima de n. Então eu posso transformar em um único radical. E como é que eu faço isso, professor? Simples, só é multiplicar os índices. M vezes n, aí eu represento em um único radical, tá bom? Com A pertencente aos reais positivos, novamente, o M e o N natural, e o M e o N tem que ser maior que 1, até porque não existe índice 1. O índice tem que ser igual a 2, maior ou igual a 2. Então, por exemplo aqui, quero transformar em um único radical. O que tu vai fazer? Professor, é multiplicar os índices. Exatamente. 3 vezes 5? 15. Pronto. Fácil, né? Não é que matemática é fácil? É a melhor coisa que tem para se fazer, né? Beleza. Aqui, ó, quando não aparece índice é 2. Então, multiplica. 2 vezes 2, 4. Muito fácil.
ok? Tranquilo aí? Quarta propriedade, eu tenho o produto de um radical de índice n. Se eu tenho um produto de radical de índice n, eu posso transformar em um produto de mais de 2 radicais, ou 3 radicais, dependendo aí. Por exemplo aqui, raiz enésima de A vezes B. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Significa o quê? Que o índice é tanto do radicando A como do radicando B. Bom, por exemplo, raiz quadrada de 3 vezes 11. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 11. Tá bom? Ah, professor, eu posso multiplicar 3 vezes 11, que dá 33. E aqui também, se eu multiplicar, também vai dar o mesmo valor? Vai. Mas eu só posso multiplicar se os índices forem iguais. Isso é uma próxima aula de operações com radicais que nós iremos trabalhar. Mas a ideia é essa, tá? Como é que ficaria aqui? Professor, aqui ficaria a raiz cúbica de 2 e aqui raiz cúbica de 5. Exatamente. Fácil, né? Aquele índice ali é do 2 e do 5. Letra C, raiz sétima de 4 vezes x vezes y. Então aqui ficaria como? Raiz sétima de 4, raiz sétima de x e raiz sétima de y. Né? Então eu posso usar essa propriedade, né, quando tenho o mesmo índice na multiplicação. E a quinta propriedade, ela é igual à quarta propriedade, só que aqui é uma divisão, né? Raiz enésima de A dividido para B. É a mesma coisa que a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Com A pertencente aos reais positivo, o B pertencente aos reais excluindo zero. Por quê? Porque aqui nunca pode ser zero, né? Tem que ser um número diferente de zero, porque não existe nenhum número que divida por zero. N pertencente aos naturais e o N maior que 1. Como é que ficaria aqui, pessoal? Raiz quadrada de 3 dividido por 7. Isso aqui seria o quê? Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7, né? Transformei em 2 radicais. E aqui, raiz quinta de A dividido por 5. Raiz quinta de A sobre raiz quinta de 5. Né que é muito fácil essas propriedades desses radicais? Lembrando que o radicando tem que ser sempre um número positivo, certo? Fácil, né? As propriedades. Aí nós vimos aí as 5 propriedades. Né? Primeira propriedade, quando o expoente é igual ao índice, então cancela, só sobra o radicando. Segunda propriedade é quando o expoente e o índice ele pode ser divisível por um número, né, que vai ser o divisor comum. A terceira propriedade é quando eu posso transformar 2 ou 3 radicais em um único radical. E como é que você faz isso? Multiplica os índices. A quarta é o produto de um radical, que eu posso representar em um produto de mais de um radical. E a quinta propriedade é a divisão de radical, onde eu posso transformar na divisão de 2 radicais, ok? Aí, ó, você coloca assim, ó. Eu amo matemática. Para você nunca mais esquecer que a matemática é bela. Tá bom, pessoal? Essa é a aula 2 sobre matemática do 9º ano. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.